Eu, Julinho, ultimamente ando com dor nas costas. Meu exercício diário se resume a ficar em pé na banca do meu tio. Só podia dar nisso. Aí o Rafa se tocou que de vez em quando também sente a mesma coisa. E não é que tem mais gente assim também na nossa escola? Pronto, o Rafa juntou uma coisa com a outra e, como sempre, tudo acabou em matemática. Dessa vez, quer calcular a intensidade de desconforto dos alunos da escola em relação às dores nas costas. E lá apareceu o Rafa com mais conceitos matemáticos. Média aritmética e ponderada, mediana, moda e desvio padrão. Mas como nem tudo na vida é matemática, o Rafa vai descobrir que algumas coisas nem por média aritmética se pode calcular. Tava com uma dorzinha assim, de repente começou, cara. Não sei porquê, não sei se eu tô sendo com direito. Ei, vocês não vão embora não? A aula já acabou. Ai, que eu tava resolvendo um problema aqui com o Julinho e perdi a noção do tempo. Ei, resolveu não resolveu nada, né? Porque eu tava com dor na coluna e continuo com dor na coluna. Ah, eu também tô. Nossa, às vezes me dá uma dor. Mas isso tem a ver com ergonomia. A gente viu na aula esses dias. Tem uns móveis bem legais que ajudam a gente a não ficar todo torto assim, sabe? Mas mudando de assunto, eu quero saber o que vocês vão apresentar na semana de matemática. Gente, a aula já acabou. Ô povinho nerd, hein? Cara, isso aqui é só uma dorzinha, não tem nada a ver com matemática. Se fosse uma semana sobre filosofia, eu ia falar sobre as dores reais da existência, como é trabalhar todos os dias na banca do tio. Vamos embora logo? Julinho, arruma essa mochila, senão depois você fica reclamando. Ah, tá. Já não bastava minha mãe pra pegar no meu pé. Olha, Deus foi muito injusto comigo mesmo, sabe? Em vez de me dar um irmão pra jogar futebol de botão comigo, pra me ajudar a arrumar as revistas lá na banca, não. Tinha que me dar uma irmã que acha que sabe tudo. Olha, tudo nessa minha vida começou errado, sabe? E pelo jeito vai ficar tudo mais torto. Olha, tudo eu não sei, mas você para de fazer drama e arruma essa mochila, senão você vai ficar mais torto ainda. Me deixa, Júlia. Tortinho. Ai, a dor voltou. Ai, bem aqui atrás, ela deu uma pingada aqui bem na coluna. Julinho, eu tive uma ideia pra semana de matemática. Você é o cara. É, eu sei. Ai, que bom, porque eu tava sem ideia nenhuma. Sabe como é, né, Rafa? Quando o assunto é matemática, a gente meio que fica te esperando. Vocês são folgados, isso sim. Ô, Julinho, você não vai gostar do que eu vou te falar, mas sentado desse jeito, você tá parecendo a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Será que não dá pra respeitar alguém com dor na coluna ou tá difícil? É lógico que você tem dor nas costas. Olha o jeito que você fica sentado. É verdade, hoje você ficou o dia inteiro torto no colégio, até o professor percebeu e perguntou o que tinha acontecido. É, mas quando eu falei do meu problema, uma galera na sala falou que sentia a mesma coisa. Tá todo mundo com dor. Peraí, a gente podia fazer uma pesquisa com o pessoal do colégio pra saber quem sente dor nas costas. Daí a gente podia usar esses dados na semana de matemática. Cara, mas se a gente for entrevistar todo mundo, vai demorar muito. Eu até lá vou ficar completamente torto. Nem precisa fazer isso. Aqui no livro Domínio dos Números tem um jeito de calcular isso bem simples. É só a gente pegar um valor de alunos que represente o colégio inteiro e trabalhar com amostras e fazer uma média. O time local já marcou nas 12 rodadas do campeonato 30 gols, média de 2,5 gols por partida. Média de gols. Ninguém faz 2,5 gols. A média aritmética é um cálculo muito mais próximo da nossa realidade do que percebemos. Afinal, nós podemos calcular, por exemplo, a velocidade média dos carros, a média das notas na escola, o tempo médio de cozimento dos alimentos. Média é justamente o cálculo que exprime o valor médio de uma somatória dividido pelo número de vezes que o evento foi observado. Nesse exemplo do futebol, a média aritmética foi calculada somando o número de gols das partidas, no caso 30 gols, divididos pelo número de partidas, no exemplo 12. A média é calculada dividindo a soma do número de eventos pelo número de vezes que o evento é observado. Calculando, temos o número total de gols dividido pelo número de partidas. 30 gols dividido por 12 partidas é igual a 2,5 gols. No exemplo, a média de gols das 12 partidas é igual a 2,5 gols por partida. Note que na média aritmética, todos os gols foram considerados por igual, isso é, todos os gols têm o mesmo peso no cálculo da média. A média ponderada, por outro lado, atribui pesos diferentes aos elementos analisados. Ponderar é sinônimo de pesar. Por isso, a maneira de calcular essa média é diferente da maneira de calcular a média aritmética. Imagine a seguinte situação.
Para efeito de seleção e classificação dos candidatos, em alguns vestibulares usa-se a média ponderada para calcular a nota dos candidatos, atribuindo pesos diferenciados às diferentes disciplinas. O conhecimento de matemática, por exemplo, pode ter peso 3 para um estudante que quer ser engenheiro e peso 1 para quem quer cursar história. A média ponderada leva em consideração justamente essas diferenças. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do conjunto de dados por seu peso, ou seja, pelo valor da sua importância relativa. Então, a ideia é pra gente não ter que entrevistar o colégio inteiro, é escolher um número representativo de alunos e descobrir quantos deles sofrem dores nas costas devido a uma postura, né? E a gente pode fazer uma escala de 0 a 10 pra intensidade da dor nas costas. Assim cada um pode dizer se tem dor e qual a intensidade da dor que sente. E depois a gente podia organizar esses dados e fazer umas médias pra descobrir a gravidade da situação. Aí amanhã a gente sai perguntando pra todo mundo que der. O número de alunos que a gente conseguir entrevistar vai ser nossa amostra, entendeu? Você tem dor nas costas? Eu tenho. E se você tivesse que definir a sua dor de 0 a 10, qual seria o nível? 3, eu acho. Carrego os livros da escola. Eu tenho. Acho que uns 6, mais ou menos. Talvez por causa da mochila também, que carrega bastante peso por causa dos livros da escola. Às vezes eu sinto dor nas costas, sim. Eu acho que eu daria uns 3 pela escala. Carrego muito peso na minha mochila. Foi. Você tem dor nas costas? Não, normalmente não. A gente tem falado com o pessoal e quase todo mundo na escola sente dor. Por que você acha que você não sente dor nas costas? Porque, na verdade, a gente leva bastante livros. Daí tem dias que a gente leva mais, tem dia que tem educação física, artes. Daí não precisa levar, depende do dia. Nossa, a gente tem 147 respostas. E agora pra organizar tudo isso? Então, eu coloquei tudo numa tabela separando as informações em 2 colunas. Na da esquerda fica a escala para a intensidade de dor nas costas, que vai de 0 a 10. Na da direita, o total de alunos agrupados de acordo com a resposta de cada um. Olha só, são 147 alunos total. Eu separei de acordo com o valor que eles indicaram para a dor que eles sentiam. 15 falaram que não sentem dor nenhuma, e 5 falaram que sentem muita dor nas costas. Esses são os extremos. Agora a gente tem que calcular a média. Beleza. A tabela traz uma escala que identifica a intensidade da dor dos alunos. Por isso, precisamos calcular a média por meio da fórmula de média ponderada. Para isso, basta inserir na fórmula os números da tabela. Primeiro, é preciso multiplicar cada item da coluna 2 pelo seu número correspondente da coluna 1. Esses produtos são somados e o resultado dessa soma é dividido pelo total de alunos que responderam à pesquisa. Fazendo as contas, o resultado é 4,2. 4,2. Então achamos 4,2, que representa o valor médio das opiniões das pessoas quanto à intensidade da dor que elas sentem nas costas. Tá, mas não tem só essa forma de calcular. Dá pra calcular a moda mediana também. Ora, o que está na moda é o que está em evidência, o que todo mundo está usando, o que aparece mais. A moda na matemática segue o mesmo princípio. É o valor que mais se repete em um conjunto. No exemplo da tabela, o número que teve maior frequência foi o 4, porque 40 pessoas disseram ser essa a intensidade de dor que sentem nas costas. Já a mediana é o valor central em uma sequência de dados. Em nossa amostra, como temos 147 respostas, a resposta que ocupa a posição central é a que fica na posição 74. Veja, antes da posição 74, existem 73 valores e depois da posição 74, existem outros 73 valores. Quer dizer, 73 mais 73 mais 1 igual a 147. Caso o total de dados seja um número par, é só calcular a média aritmética dos 2 valores centrais. Mas a média dos valores sozinha não diz nada sobre como as outras informações se comportam em torno dela. O desvio padrão é uma medida que informa como os dados ficam distribuídos em torno da média aritmética, como os dados variam tomando a média como referência. Para calcular o desvio padrão, usa-se a fórmula. Desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Variância é a somatória dos quadrados da diferença entre o valor de cada evento individual e a média dos valores dividida pelo número de observações do conjunto menos uma. No trabalho dos nossos personagens, se aplicada essa fórmula, encontra-se 2,5 como medida do desvio padrão, o que significa que em torno da média, que é 4,2, as outras informações obtidas se concentram 2,5 para mais e 2,5 para menos. Isso quer dizer que as informações se concentram no intervalo que vai de 1,7 até 6,7.
Olha só quem chegou. O torto do teu irmão. Muito obrigado por perguntar se eu tô bem. Preciso de ajuda aí? Não, senta aí. A gente já tá terminando. Direita essa coluna, menino. Você não sabe que pode te dar dor nas costas? Quem que é esse cara aí? Você conhece esse cara? Eu não conheço esse cara. Você conhece esse cara? Esse cara é metido. Acho que a gente conseguiu. Nós temos a média das respostas, que é 4,2. Nós temos a moda e a mediana, que por coincidência deram 4. Isso quer dizer que a maioria dos alunos da escola tem uma intensidade de 4 de dor nas costas, na nossa escala de 0 a 10. Resolvido. Pois é, assim fica mais fácil pra gente entender e começar a se cuidar melhor. E essa história de calcular a média é uma boa, dá pra aplicar em várias coisas. Ó, sinceramente, eu não tô em condição de aplicar nada, não. Uma coisa mais importante da existência humana tá me chamando. Tô no banheiro lá, né? Já volto. Dá pra calcular a média de vezes que se pensa em alguém num dia. Quê? Não, nada não. É bom, então vamos embora, né? A gente ainda tem que pensar como é que vai apresentar tudo isso. A gente tem que mostrar os resultados das médias e falar da importância da ergonomia, da postura, dos exercícios físicos. Essa galera do colégio tá toda torta, né? E não é só o Julinho, não. É. Você pensa muito em alguém, Rafa? Consegue calcular isso? Penso. Um dia eu calculo isso também. Fecho essa conta de uma vez. E quando você pensa nessa pessoa, te dá dores também? Às vezes. Mas essa intensidade eu não sei calcular. Garoto positivo, né? Ah, sou positivo. Uma pessoa de energia. Tudo bem, tudo bem. Aí eu não ando mais assim, ó. Ai, ele vai usar uma galinha. Mas você lembra, né? A água que eu tava andando assim, ó. Tá lá. Ó, tava bem aqui assim, ó. Eu sei. Nossa, inchado, parecendo velho. Vai fazer isso comigo? Não. Para de gastar. Ah, você gosta de ficar na cabeça da pessoa? É, Camila, você gosta de ficar na cabeça da pessoa? Não, não.